É muito provável que você já tenha ouvido falar do Vale do Silício. Afinal, é difícil deixar o maior polo tecnológico do mundo passar batido. Além disso, o lugar é a casa de gigantes da tecnologia como Apple, Google e Facebook. Mas é bem menos provável que você já tenha ouvido falar do Vale do Silício do Oriente Médio, ou Silicon Valley, como também é carinhosamente chamado. O Silicon Valley é o polo tecnológico de Israel, o país que tem quase a mesma extensão territorial do menor estado do Brasil, o Sergipe, e uma população equivalente à quantidade de pessoas que frequentam o metrô e o trem de São Paulo todos os dias. Israel tem 70 anos de história e 70 anos de conflitos, mas ainda assim abriga a cidade com maior concentração de startups per capita do mundo, além de ser o berço de diversas inovações incríveis como o Waze e o Pendrive. De acordo com o The Wall Street Journal, o país só perde para os Estados Unidos em número de empresas listadas na Bolsa de Valores Nasdaq. A questão é, como pode um país que vive sempre em guerra ser uma das maiores potências tecnológicas mundiais? É exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo. A verdade é que foi justamente por ter que enfrentar tantos conflitos que Israel se tornou o que é hoje. Mas para começar a entender como o país se transformou numa grande potência tecnológica, é preciso começar do começo, voltar lá atrás e entender a formação do Estado. O território onde Israel se localiza é chamado de Levante, e os judeus se estabeleceram nesse lugar em 4 momentos da história. O primeiro foi no século 17 a.C., quando Abraão, Isaac e Jacó se estabeleceram na terra de Israel e se retiraram quando a fome fez eles partirem para o Egito. O segundo, em 1200 a.C., quando a divisão do povo em 2 reinados, o de Israel e o de Judá, resultou na destruição de Israel pelos assírios e na conquista de Judá pela Babilônia, o que fez com que a maioria dos judeus fosse exilada. O terceiro momento foi por volta de 500 a.C., quando Israel foi recriado pelos persas depois de derrotarem os babilônios, e daí em diante o povo israelense esteve sempre à mercê de impérios mais poderosos que dominavam a região. Até que foram expulsos pelos romanos, o povo judeu foi espalhado, migrou e passou a viver em vários lugares do mundo sem ter nenhum estado próprio. E foi assim por quase 2000 anos, até a criação do movimento sionista, no final do século XIX, ou também chamado de nacionalismo judaico, que defende o direito dos judeus ao antigo território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. O movimento sionista ganhou força no século XX com a missão de reestabelecer a sua terra, sendo essa a única maneira de combater o antissemitismo, um preconceito histórico contra o povo judeu. Teria dado tudo certo se não fosse por um pequeno detalhe. O local já era habitado pelos palestinos e controlado pelo Império Otomano, e eles não estavam dispostos a dividir. Até que com o fim da Primeira Guerra Mundial e o colapso do Império Otomano, os britânicos tomaram a Palestina e, contra a vontade dos árabes, publicaram a Declaração Balfour, que afirmava a intenção de criar um lar judeu na região. Mas foi só em maio de 1948 que o Estado de Israel foi proclamado por Davi Ben-Gurion, em Tel Aviv, com a ajuda da ONU. Nessa época, os judeus já tinham controle de mais da metade da Palestina, mesmo representando menos da metade da população local. No dia seguinte da proclamação do Estado de Israel, os judeus foram atacados por forças do Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque. Deu para perceber que os árabes não estavam nem um pouco dispostos a dividir o seu território, né? Mas os israelenses venceram os árabes e continuaram vencendo nos próximos anos. Por isso, hoje já ocupam quase todo o território que costumava ser a Palestina. Agora, o mais curioso é que mesmo recém-estabelecido e com uma força militar inicialmente limitada, Israel parece ter se tornado um vencedor nato de guerras, e o motivo disso é o que eu vou te contar agora. As Forças de Defesa de Israel, o IDF como também são chamadas, foram fundadas em 1948, logo depois do Estado de Israel ser estabelecido. De lá para cá, elas já enfrentaram desde grandes exércitos como o egípcio e o sírio até grupos menores palestinos. Uma coisa que fortaleceu o exército de Israel foi a abertura das fronteiras para qualquer judeu que quisesse se mudar para o país. Segundo o portal Embassies.gov, nos primeiros 4 meses logo depois da criação do Estado de Israel, cerca de 50 mil judeus, principalmente sobreviventes do Holocausto, chegaram ao país, e no final de 51, a população judaica dobrou com a chegada de quase 700 mil novos habitantes. Em 2014, as Forças de Defesa de Israel ficaram em primeiro lugar na lista do Business Insider, que classificava os militares mais poderosos do Oriente Médio, e na mesma ocasião, o analista naval Chris Hammer chegou a dizer que a força israelense é a melhor do mundo. Fica até difícil imaginar que no início o exército de Israel consistia em milícias que praticamente não tinham condições de fabricar suas próprias munições. Por isso que logo no início o governo teve que contar com muito apoio internacional, importando armas de fora de países como os Estados Unidos e a França.
Shimon Peres foi um homem muito importante para o triunfo de Israel nas guerras. Foi ele que conseguiu armas de todo o mundo para proteger o Estado recém-criado e transformou o país numa potência nuclear ao providenciar tecnologia de reatores da França e dos Estados Unidos. Então os judeus que estabeleceram o Estado de Israel não estavam totalmente desamparados, já que eles recebiam apoio de fora, principalmente do governo dos Estados Unidos, e de reparações alemãs do pós-guerra. Mas o que levou eles a se tornarem o que são hoje foi a forma como aproveitaram este apoio. Os israelenses focaram em construir moradias, mecanizar a agricultura, desenvolver indústrias, investir em telecomunicações, redes de eletricidade e no sistema educacional. Em Israel, desde 1978, a educação escolar é obrigatória até os 16 anos e gratuita até os 18. E foi exatamente investindo em educação que o país que dependia de armas de terceiros virou o 6º maior exportador do mundo em 2012. Temos uma longa tradição de transformar maldições em bênçãos, disse John Medved, diretor da Our Crowd, empresa de investimentos de risco com base em Israel. Na década de 70, quando perdeu o apoio da França, que era sua principal fornecedora de armas, Israel perdeu parte de sua tecnologia de defesa e teve que se virar, já que, para piorar, na época os soviéticos apoiavam seus inimigos com o fornecimento de armas da melhor espécie. Essa situação não era nada interessante para os israelenses, que viviam em conflito com os vizinhos, então foi assim que eles decidiram que precisavam fazer alguma coisa. Se você já escutou a famosa frase de Platão, a necessidade é a mãe da invenção, vai entender muito bem o que aconteceu com Israel. Os israelenses sabiam que precisavam encontrar soluções para não serem derrotados, e foi justamente com esse sentimento de sobreviver a qualquer custo que o governo começou a incentivar o desenvolvimento de novas indústrias de defesa e a investir pesado em pesquisa e desenvolvimento. Segundo o estatista, até hoje Israel é um dos países que mais gasta com P&D. Pensando em modernizar o exército, eles também criaram um programa militar secreto chamado Talpiot, que consiste em uma unidade extremamente seletiva criada para desenvolver líderes e incentivar inovações. Foi assim que pesquisadores israelenses desenvolveram as mais incríveis tecnologias de defesa, como drones, mísseis, tanques e satélites independentes, além de levar o país a se tornar referência mundial em segurança cibernética. O objetivo era só se defender e sobreviver, mas Israel conseguiu mais do que o esperado, já que com o tempo, Talpiot acabou se tornando um dos principais responsáveis por formar uma legião de empresários visionários, que ajudaram a transformar Israel na potência tecnológica que é hoje. Mas o desenvolvimento do país não se resume nisso, essa é só a ponta do iceberg. O projeto Talpiot não foi o único criado pelo governo israelita para incentivar as inovações. Outros programas como o espacial foram criados para atrair talentos para o exército. Além disso, Israel começou a incentivar a entrada de veteranos de guerra em empresas de tecnologia e engenharia. Também foi estratégico ao acabar com a burocracia entre cientistas, empresários e oficiais militares e adotar um sistema único de hierarquia. Com isso, a migração de tecnologias do exército para usos comerciais ficou muito mais fácil. E os israelenses desenvolveram um pensamento totalmente diferente em relação à hierarquia. Os soldados são livres e até encorajados a pensarem fora da caixa e a questionarem seus superiores se for preciso. Outra coisa interessante é que em Israel, homens e mulheres são obrigados a servir no exército. Isso quer dizer que a maioria da população é treinada pelas forças armadas locais. E tem mais, existem ainda outros fatores que moldaram a mentalidade do povo israelense. O país não é grande em extensão territorial, então lutar dentro do seu próprio território pode ser praticamente fatal, já que eles não têm espaço para recuar e esperar o adversário à espreita. Então, os israelenses desenvolveram tecnologias capazes de interceptar o inimigo antes mesmo de ele chegar no país. Além disso, Israel fica localizado em uma região de grande parte desértica. Então, desde o início eles não puderam contar com a abundância de recursos naturais e muito menos com algum lucro na exportação desses recursos. Por isso, tiveram que encontrar outra saída, e essa saída foi justamente o desenvolvimento tecnológico. O resultado? Bom, eles se viram tão bem que conseguiram literalmente plantar no deserto. Israel sempre foi obrigado a inovar para sobreviver, então por tudo que passou no decorrer da história e continua passando, o povo israelense desenvolveu essa mentalidade de tomar decisões pensando no futuro, agindo antes do pior acontecer. E para benefício do mundo das startups, essa é uma das principais características necessárias para um empreendedor de sucesso. Mas é claro que é impossível falar de empreendedores de sucesso sem falar em Tel Aviv. Segundo o líder político e ex-presidente de Israel, para fazer coisas fantásticas é preciso fantasiar. Shimon Peres teve uma trajetória política de 7 décadas em Israel. Ele assumiu diversos cargos no governo israelense,
dentre eles o de primeiro-ministro, presidente e ministro de desenvolvimento econômico. Peres acreditava na paz entre os árabes e os israelenses e foi muito importante para o reconhecimento de Israel como a nação das startups e como um dos principais polos tecnológicos do mundo. Yonatan Adiri, o diretor de tecnologia durante o mandato de Peres como presidente, disse que ele era capaz de pensar 10, 15, 20 anos à frente, imaginar o desenvolvimento e preparar o país para alcançar isso. Segundo ele, nos anos 50 não tinham nem 10 mil carros nas ruas, mas Peres já imaginava a indústria aeronáutica de Israel. Adiri ainda chamou o político de empreendedor em série e disse que ele foi o responsável por pavimentar o caminho para a indústria de tecnologia que conhecemos hoje, por meio da criação de políticas públicas de apoio à inovação. Foi nesse clima de inovações constantes que Israel se tornou a nação das startups e favoreceu o desenvolvimento de Tel Aviv, a cidade que é chamada de Vale do Silício do Oriente Médio, e segundo a Isto é considerada a 6ª melhor cidade do mundo para começar uma startup, perdendo somente para Vale do Silício, Nova York, Londres, Pequim e Boston. Tel Aviv por si só é um lugar que incentiva a inovação. Ela é conhecida como a cidade que nunca para e é extremamente vibrante, multicultural, moderna e parece o cenário perfeito para uma startup. A cidade é realmente atraente, mas foi principalmente a fama da excelência em pesquisa e desenvolvimento de Israel que fez com que centenas de multinacionais como a Google, Intel e IBM abrissem centros de P&D no país. Israel já mostrou que tem o poder de inovar mesmo no pior cenário, inclusive se aproveitando dele. Mas será que o país tem capacidade suficiente para ser lar do próximo Vale do Silício? De acordo com a Isto todos os anos são abertas 300 novas empresas por ex-militares em Israel. E já existem entre 4.300 e 6.000 startups nascidas no relacionamento entre as Forças Armadas, o investimento público, fundos de investimentos e universidades. Alguns dizem inclusive que a própria história de Israel se assemelha à de uma startup, com todas as dificuldades enfrentadas e a necessidade de estar em constante adaptação. O país se reinventou no meio de adversidades e incertezas e trilhou seu próprio caminho para se desenvolver da melhor forma possível com os poucos recursos que tinha. Israel criou seu próprio estilo de sobrevivência, redesenhando a hierarquia, repensando as burocracias e plantando no deserto.